Graça e paz, graça eterna, para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual. Eu agradeço a Deus, primeiramente, pelos novos inscritos e já antecipadamente, entendeu? Eu agradeço a vocês também, aqueles que ainda não se inscreveram, mas que ainda irão se inscrever. Eu tenho certeza disso, amém? Se inscreva no canal Democracia Espiritual, dê seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. As galinhas aqui hoje, entendeu? À tarde que eu estou fazendo essa live aqui, gravando esse vídeo, olha, está só o Criador. Mas infelizmente eu não posso fazer nada, entendeu? Isso faz parte da natureza, né? Olha como estão. Mas o importante é o conteúdo. Entendeu? Então essa tarde, essa noite, essa manhã, dependendo da hora que você vai assistir essa mensagem, nós iremos crescer na graça e no conhecimento do Eterno, com os olhos iluminados e a mente de Cristo, amém? Entendeu? Então o tema dessa mensagem é: quem volta é o Espírito. Isso mesmo, quem volta é o Espírito. Corpo de carne e sangue não voltará para a eternidade. Quem volta é o Espírito. É o tema da mensagem. Quem volta é o Espírito. E o texto principal se encontra aqui em Eclesiastes, capítulo de número 12, e o versículo de número 7 diz assim: E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vamos ler novamente. E o pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. O sistema religioso tradicional, eles afirmam que a Igreja de Cristo aqui na terra, ela será arrebatada sobre as nuvens, porque assim Jesus virá buscar sua igreja. Isso é a maior heresia, é a maior fantasia, entendeu? É que o sistema religioso manipulador, falsificador, fraudulento, entendeu? Defendem em seus púlpitos dentro de suas congregações. Os líderes religiosos, com suas mentes carnal, eles estão cegos de entendimento. E eles defendem, e com isso aprisionam o povo de Deus, a igreja de Deus aqui na terra, dentro de suas gaiolas, dentro dos seus redios, entendeu? De 4 paredes. O povo de Deus está preso no entendimento, com as suas mentes engaioladas, entendeu? As suas mentes cauterizadas. Por quê? Porque o povo não tem conhecimento. Eu não consigo entender, entendeu? Que como é que um homem, um líder religioso, ele vê o que está escrito e continua em sua farsa, em seu disfarce, no sentido de entendimento. Quando eu digo farsa, disfarce no sentido de entendimento, em passar isso para o povo de Deus, para os incautos que não têm conhecimento. Entendeu? Então veja, vou ler novamente. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz: E o pó volte à terra como o era. Esse pó aqui é o corpo de carne e sangue. E o Espírito volte a Deus que o deu. Veja como é claro, é claríssimo. Quem volta é o Espírito. A carne, ela vai para o pó, ela volta para o pó. Mas para a eternidade, quem volta é o Espírito. É muito claro, minha gente. Como é que as pessoas ainda continuam embaraçadas, com suas mentes embaraçadas, esperando uma nova cidade, a nova Jerusalém, que ainda vai descer? Eles pegam aquela passagem de Apocalipse e diz que a nova Jerusalém, a cidade, vai descer. Não, a nova Jerusalém somos nós, no novo pacto, meu irmão, a nova aliança. Antes, a Jerusalém era a terrena,
onde os judeus eram o povo escolhido. Hoje nós já estamos na Nova Jerusalém, no novo pacto, tanto para judeus como para gentios. Gentios, quando eu falo, literalmente falando, geograficamente falando, terrenamente falando, são todas as nações que não nasceram em Israel. Isso é considerado o povo gentil. Mas espiritualmente, ele já se tornou tudo em todos. Hoje nós somos a Jerusalém espiritual. A Jerusalém espiritual que Paulo viu, a Jerusalém lá de cima, a mãe de todos. E João viu a nova cidade, a Jerusalém santa, a espiritual descer. Isso aconteceu no ano 70, na segunda manifestação da vida do Filho do Homem, que aconteceu em 70. Deus usando a espada do general Tito em juízo. Jesus veio, o Filho do Homem veio em sinais. Literalmente, hoje nós sabemos do estrago que aconteceu, da destruição de Jerusalém, da Jerusalém terrena. Entendeu? Então, estava conectado com a destruição do templo, a vinda do Filho do Homem, onde aconteceu a ressurreição dos mortos, onde o reino foi estabelecido. O reino é espiritual, o reino está dentro de nós, de cada um de nós. Agora, nós temos que deixar transparecer esse reino que está dentro de nós. Nós somos a casa espiritual de Deus. Entendeu? O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Quando eu faço isso, quando eu faço bem às pessoas, quando eu ando em justiça, quando eu ando em paz com todos, eu estou cumprindo o reino de Deus aqui na terra. Eu estou vivendo o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus não é palpável. O reino de Deus, entendeu? Ele está dentro de cada um dos seus filhos, dos filhos de Deus. É isso que é o reino de Deus. Entendeu? Então veja. Vamos ler aqui novamente. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quem foi que veio da eternidade? O Espírito. Foi Deus que deu o Espírito, e esse Espírito ele volta. Veja como é claro, minha gente. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Isso já aconteceu no ano 70, onde a morte foi o último inimigo a ser vencida, e foi vencido ali na segunda manifestação, né, com a destruição do templo em Jerusalém no ano 70, minha gente. Nós que estamos em graça, nós temos os olhos iluminados e sabemos que a vinda do Filho do Homem não foi literal. Não era que todo olho iria ver Jesus vindo sobre as nuvens, falar de juízo. Isso nós já sabemos até demais isso aí, mas eles continuam esperando a volta do Filho do Homem. Entendeu? Então veja, o sistema religioso, eles buscam, eles ensinam que Jesus virá buscar a sua igreja. E todos irão saber, e todos irão subir para a eternidade. Todos irão subir para a eternidade, num corpo físico, num corpo de massa corpórea, de carne e sangue. Entendeu? Por quê? Porque Jesus vem buscar a sua igreja. Porque os líderes religiosos, os teologão, os pastorzão, sabe tudo, só que não, ensinam essa maracutaia, essa heresia. Isso é uma heresia, meu irmão. Entendeu? Entendeu? Ninguém, doutor, nenhum filho de Deus irá morar na eternidade nesse corpo de carne e sangue, nesse corpo perverso, nesse corpo que tem ato de adultério, maus pensamentos, ira, contenda, ciúme, jactância, ódio, soberba. Entendeu? Nenhum filho de Deus irá retornar para a eternidade nesse corpo de carne e sangue. O que volta para a eternidade é o quê? É o Espírito. É o Espírito que volta. O pó volta para o pó. A eternidade é uma outra dimensão. É a morada de Espírito. Ou seja, o Pai é Espírito. Os anjos são Espíritos. Os filhos são Espírito. Nós somos filhos que viemos e fomos revestidos de carne, viemos numa peregrinação e nós viemos retornar para a eternidade, para o lugar de onde um dia o nosso espírito veio. Quem volta é o Espírito. Eu não consigo entender como é que as pessoas não caem em si. Eu sei, minha gente, meus irmãos, que nem todos irão ser cortados pela graça, mas, meu irmão, não existe essa. Deus não fez acepção de pessoas dizendo que iria
que predestinou alguém, né, para morrer em morte de cruz, perdão, em morte física, né, quem morreu em morte de cruz foi Jesus. Deus não predestinou ninguém aqui para alguns morrerem em morte física e outros virem à terra, o espírito se revestir de carne, vir numa peregrinação e ser arrebatado, como eles dizem, subir para a eternidade, sem antes passar pela morte física. Aonde é que está escrito isso, teólogo? Aonde é que está escrito isso, pastor? Aonde é que está escrito isso, bispo, apóstolo, seja quem for? Aonde é que está escrito isso? Não pega a passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, não faça isso, se eu não me engano entendeu? Não faça isso, porque não tem nada a ver. O encontro, ali é outra mensagem, o encontro do Senhor nas nuvens, nos ares, não estava falando ali literalmente, ali era num âmbito espiritual. Não tem nada a ver, doutor. Entendeu? Então veja, isso é uma mancada, doutor, que vocês fazem. Isso é uma patacoada, isso é uma desonestidade que vocês estão fazendo. Entendeu? Então a igreja de Cristo aqui na terra, eles estão presos à lei de Moisés, eles estão presos a uma doutrina do arrebatamento, conhecida como uma doutrina nova, que isso foi gerada, né, no século XIX, no ano de 1830, entendeu? A doutrina do arrebatamento, entendeu? Passou a ser, ou seja, passou a existir, ela foi gerada no ano de 1830, no século XIX. Uma jovem escocesa, conhecida como profetisa, chamada Margaret MacDonald, uma jovem católica escocesa, que teve uma revelação em visão, em sonhos, visão e sonho, entendeu? E onde nessa visão, lá no ano 1830, no século XIX, ela teve essa visão de pessoas subindo para o céu, num corpo de carne e sangue, entendeu? Então isso vem ganhando terreno, espaço na mente do povo de Deus, nas mentes dos líderes religiosos, que com seus ensinamentos, meu irmão, falsificador, eles passaram e continuam passando isso, essa fantasia, essa ilusão. Veja que a história fala que essa jovem era perturbada. Isso é história, pesquise que vocês irão descobrir. Entendeu? Então, devido a um sonho, uma visão que essa mulher teve, essa jovem católica escocesa, então foi gerado, entendeu? Uma doutrina conhecida como uma doutrina nova chamada doutrina do arrebatamento. E isso vem ganhando espaço nos púlpitos, entendeu? Onde os líderes religiosos, entendeu? Eles vivem ensinando a mente e prendendo a mente dos incautos. E os incautos acreditam nisso, que irão retornar para a eternidade. Deus vai levar eles para a eternidade num corpo de carne e sangue. Num corpo mau, perverso, de ira. E você acha que na eternidade é lugar de fofoca, de soberbo, de jactancioso, de prepotente, de arrogante, de fofoqueiros, de fofoqueiras, de caluniadores? Não, meu irmão, lá é outra dimensão. Não é literal. O mundo, a eternidade, o lugar onde está o trono da graça, o trono de Deus, lá não é terreno, lá é espiritual, meu irmão. Carne e sangue não entrará no reino de Deus. Então, isso vem ganhando espaço nos púlpitos por muitos anos, por séculos, entendeu? Esse John Darby Dowen, não sei se eu estou falando certo, John Darby Dowen pegou essa ideia de arrebatamento e pregou, ensinou essa fantasia, onde uma escocesa, Margaret MacDonald, uma perturbada, teve sonhos, teve visão, e isso foi criado uma doutrina chamada doutrina do arrebatamento, entendeu? E o povo de Deus sem conhecimento abraçaram essa fantasia e abraçam. E eles não aceitam de maneira nenhuma que o arrebatamento já aconteceu no ano 70. Eles não aceitam que Jesus já veio no século I.
há 2000 anos atrás, há 27, e estão esperando numa esperança cega, numa fé cega, porque a mente já foi trabalhada, cauterizada, preparada pelos líderes religiosos, e eles vivem esperando a vinda de Jesus, buscar a sua igreja, onde eles serão arrebatados. Como? Nesse corpo, nenhum filho de Deus, nenhum líder religioso que é filho de Deus, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum filho de Deus, nenhum, eu estou dizendo nenhum filho de Deus, irá para a eternidade nesse corpo de carne e sangue. Nenhum. O retorno é num corpo espiritual e aconteceu em 70. E hoje, quando o nosso corpo tombar, terminar a nossa peregrinação aqui na terra, aí o pó volta para o pó como era e o espírito volta para Deus, que o Deus, quem volta é o espírito. Não existe, é o espírito que volta, é claríssimo, as escrituras, a palavra de Deus, que eles tantos prezam, que eles tão reverenciam. Alguns aí dizem, eu sou estudante, eu sou amante das santas escrituras. E doutor, e você desconhece isso? E o que você entende por essa passagem aqui e outras passagens? 1 Coríntios capítulo 15, entendeu? 1 Tessalonicenses, o que vocês entendem por isso aqui? Aqui, quando Salomão diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o Deus. E o que você entende por isso? Você que tem grande conhecimento das Santas Escrituras, como isso é o jargão de muitos aí. Isso é o jargão de pessoas que têm curso de teologia. O curso deles de teologia é para se apresentarem. A soberba deles faz com que eles queiram ser melhores do que os outros. Ei, na cruz todos Deus deixou no mesmo nível, glória. Não existe aqui nenhum homem aqui na terra que seja o cabeça. O cabeça da igreja é Cristo. Não é nenhum membro, não é nenhum filho de Deus que pode ser cabeça. O cabeça da igreja é Cristo. Agora, na igreja dos homens, o cabeça é os homens. Mas na igreja de Deus, que sou eu e é você, nós que estamos em graça, aí sim, o nosso papai, o nosso aba, o nosso paizinho, ele é o cabeça da igreja, que somos nós, que são as pessoas. Entendeu? Então veja, e essa doutrina é uma doutrina conhecida como a doutrina do arrebatamento, doutrina de homens. E nós que estamos em graça, nós não servimos a doutrina de homens, nós não estamos presos a doutrinas de homens, entendeu? A rudimentos da lei, a ordenança da lei de Moisés. Nós estamos presos à doutrina do evangelho da graça, glória, o pacto para o entendimento, o pacto para o espírito. E esse canal aqui, ele denuncia falsificadores, manipuladores, seja quem for. Doa quem doer, meu irmão. Esse canal aqui não é para afrontar ninguém, mas é para denunciar essas heresias, essas fantasias, essas mentiras que são ensinadas pelo sistema religioso aí, fraudulento. O sistema religioso aí, quando eu digo, não são pessoas, são a doutrina, o ensinamento que eles ensinam, que não tem nada a ver, que não faz sentido. Entendeu? Então veja, vamos ler aqui, eu vou ler mais uma vez o texto, e depois eu vou ler o contexto dessa passagem aqui. Eu vou ler o texto e vou ler o contexto dessa passagem aqui. Vamos ler o texto principal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quem é que volta? O espírito é que volta para Deus, porque o espírito veio lá de cima, foi o Pai que deu. E o pó, que é a carne a carne de sangue, né? Carne e sangue, esse corpo, essa matéria, volta para a terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Então, lendo nessa outra tradução aqui, eu quero ler nessa tradução aqui que a gente vai entender perfeitamente o que Salomão, o sábio Salomão, estava querendo falar. Presta atenção. Eu vou ler o versículo 7, o texto principal dessa mensagem. Vamos lá. Que diz assim: olha, então o nosso corpo voltará para o pó, perdão, o nosso corpo voltará para o pó da terra, o nosso corpo.
O pó volta para o pó, naquela tradução, o nosso corpo é o pó. Então, nessa outra tradução diz, então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Quem é que volta? O nosso espírito. É o nosso espírito que veio numa peregrinação. É o nosso espírito que veio aqui e se revestiu num corpo de carne e sangue. E nós estamos aqui na terra como peregrinos, como forasteiros. É um período passageiro. Nós não viemos para ficar aqui na terra. Nós viemos só de passagem, numa experiência. É o espírito numa experiência dentro de um corpo terreno, de um corpo físico, de uma matéria física. E esse espírito, ele não vai para a sepultura. Esse espírito, ele volta para Deus, que o deu. Então, veja que eu li o versículo 7. Vamos ler o contexto desse texto, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que diz assim, lembre-se do seu Criador. Isso aqui eram conselhos para os jovens. Nesse contexto aqui, nesse texto, Salomão vai falar de 3 períodos da vida de um ser humano. O tempo de jovens, ou seja, o tempo da mocidade, o tempo da velhice e o tempo até chegar ao tempo da morte. Por isso que no versículo 7 ele diz, e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Vamos ler? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, vamos continuar. Lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Preste atenção, ainda é moço, ainda está no período da mocidade. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos, em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Esse momento chegará. É o momento do cansaço. Entendeu? É aquele momento em que você quer fazer alguma coisa e você não consegue mais fazer. O seu corpo não obedece mais. Entendeu? Chegará esse tempo para quem não volta, para quem... todo aquele que vive mais um pouco aqui na Terra, 70, 80, 90 anos, vai chegar esse momento que as forças não são mais a mesma. Então vamos lá, vamos continuar. Olha, lembre-se do seu Criador enquanto vocês ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre-se dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Veja bem, continuando, versículo de número 3, que diz assim, então os seus braços que sempre o defenderam começarão a tremer. Olha, os seus braços começarão a tremer. Veja bem, olha o que eu vou ler novamente o versículo 3. Então os seus braços que sempre o defenderam começarão a tremer. Os nossos braços, a nossa força, o nosso vigor, que sempre nos defenderam, que sempre nos obedeceram, né? Aquele vigor físico já não começa mais a obedecer. Aí ele continua aqui, ó. Começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Ele fala do braço que defendia, né, que obedecia, e agora vai começar a tremer. E fala também aqui das suas pernas, que agora são fortes, mas ficarão fracas. Com certeza, isso acontecerá para quem vive mais um pouco aqui na Terra. Para quem chega depois dos 60 em diante, você já vai ver uma diferença, entendeu? Você vai ver uma diferença no seu corpo, nas suas pernas, nos seus braços. Isso é normal. Na sua visão, até na sua dentadura, na sua audição, tudo isso nós iremos ver quem viver mais um pouco aqui na Terra. Continuando. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. Veja, está falando dos dentes. É muito claro, olha, os seus dentes cairão.
quantos dentes hoje nós não temos. Eu mesmo não tenho mais a quantidade de dentes normal que eu tinha antigamente. Alguns não teve como mais reaproveitá-los. Entendeu? Então veja o que ele diz aqui, ó. Os seus dentes cairão e sobrarão tão pouco que você não conseguirá mastigar a sua comida. É verdade. A sua vista, ou seja, a sua visão, ele agora vai falar da visão. A sua visão ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. No meu caso, eu tenho 55 anos de idade, completei agora no dia 4 de outubro, tá entendendo? E agora, a minha visão que antes era tão boa, entendeu? Hoje eu tenho que usar o óculos. Não tem tanto grau, mas já tem grau. É preciso eu usar óculos, porque senão eu não consigo ler, principalmente para perto, entendeu? Então veja, olha, ele continuando aqui, ó, eu já li, a sua comida, a sua vista ficará tão fraca, ou seja, a sua vista ficará tão fraca, ou seja, a sua visão ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Aqui já está no período de quê? Ele falando no período da velhice, quando chegasse. Aí ele continua aqui, ó. Versículo 4. Você ficará surdo. Olha, tem pessoas que já não ouvem tão bem. Eu, graças a Deus, já ainda ouço bem. Eu escuto bem, graças a Deus. Né? Aí ele continua aqui, ó. Vocês ficarão surdos e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando e levantará cedo. Tem muitas pessoas aí que já não escutam direito, usam até aparelho de audição para ouvirem melhor, né? É verdade. Aí continuando aqui, ó. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Tem pessoas que chega o período da insônia, não tem mais aquele sono como dormir a noite todinha, a noite inteira. Hoje não, já mudam. Algumas pessoas mudam, sim, com certeza. Aí diz assim, ó, e levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Aí, versículo 5. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Olha, os lugares altos, as pernas, entendeu? O corpo já não atende mais. É verdade, já não obedece mais. A pessoa, o ser humano, já começa a temer os lugares altos, entendeu? Não tem tanta confiança e firmeza de estar num lugar alto. Aí diz aqui, ó, e até caminhar será perigoso. É claro, para minha sogra hoje, ela caminhar só é um pouco um pouco a gente ficar na expectativa, porque as pernas já não obedecem mais, entendeu? Aí diz aqui, ó, os seus cabelos ficarão brancos. É verdade, eu tenho um pouco, né? E o pouco que eu tenho, eu passo a máquina. Eu passo a máquina não, eu passo aqui o barbeador. Eu começo, depois minha esposa termina aqui, dá o acabamento. Entendeu? Então é isso mesmo. Os cabelos ficarão brancos, mas se eu deixar crescer um pouquinho, já aparece, entendeu? Os cabelos brancos. E tem pessoas que têm muito mais, uma cabeleira cheia e cabelo branco, né? Porque chega esse período, entendeu? Aí continua aqui, ó. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. É verdade. Eu quero estar com 70 anos e com gosto ainda, me vestindo bem, entendeu? Indo para os lugares, um restaurante, se eu puder, uma praia, um rio, claro, um shopping. Isso é uma questão de espírito, entendeu? Então veja bem. Aí continuando. Nós estaremos caminhando para o nosso... Não, aqui, deixa eu ver o versículo 5. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Está falando quando chegar aquele momento, porque nós estamos caminhando para que chegue esse dia. É a realidade. A cada ano que passa, a cada aniversário que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa,
a cada semana que passa, a cada minuto que passa, a cada segundo que passa, a cada dia que passa. É um dia, é um aniversário, é uma semana, é um minuto, é meio minuto, é um segundo, é uma semana, é um mês, é um ano, é menos um aniversário, há menos aqui na Terra. É a realidade da nossa vida terrena, dessa vida de carne e sangue. Essa é a realidade. E nós temos que até agradecer a Deus se nós chegarmos a essa idade. Eu já estou com 55 anos, eu quero viver mais o quê? Mais 35 anos. Né? 60, 90, eu quero viver mais... deixa eu ver... Eu quero viver mais 34 anos. 35 anos eu quero viver. Que Deus conceda, né? Entendeu? Em meio a alguns problemas de saúde, como artrose no meu joelho, artrose na coluna cervical, na lombar, mas eu quero viver mais alguns anos aqui na Terra. Amém? Então veja, continuando, a vida vai se acabar como onde é que eu parei aqui? Deixa eu ver. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa. Vamos ler aqui o versículo 5 novamente. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Versículo 6. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Ele está usando aqui uma figura de linguagem. Corda, né? Como é que se diz? Quando uma corda se arrebenta, quando o ouro, né? A lamparina. Está falando aqui, está usando uma figura de linguagem. Né? Aí o versículo 7. Aí agora vai chegar o texto principal que eu li. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. A pergunta é, veja aqui o contexto do texto e nessa Bíblia aqui, nessa tradução aqui, é mais claro ainda. Veja que Salomão está falando do período da mocidade, de 3 períodos da vida terrena aqui na terra. Do período da mocidade até chegar o período da velhice e até chegar o período da morte, onde todos nós iremos um dia passar, seja na juventude, seja numa idade mais avançada, mas todos nós teremos que passar. Aonde é que está escrito, doutor, que Deus ele fez acepção de pessoas, onde ele escolheu alguns para morrer aqui na terra, desde o primeiro assassinato, desde quando Caim matou Abel, desde o primeiro assassinato, alguns Deus predestinou para que alguns morressem numa morte física, nessa morte do corpo natural, de carne e sangue, e outros Deus, ele quis que viesse aqui à terra e não morresse nesse corpo natural, nessa morte física, né, de carne e sangue, nessa matéria corpórea. Aonde é que está escrito isso, doutor? E como é que vocês estão esperando? Entendeu? O arrebatamento da igreja, que Jesus ainda vem. Jesus já voltou. O arrebatamento aconteceu, foi no corpo espiritual, lá no ano 70, onde houve o estabelecimento do reino de Deus, a ressurreição dos mortos, no corpo transformado num corpo celeste, num corpo espiritual, entendeu? Onde a morte foi o último inimigo a ser vencido, entendeu? O Hades foi o último inimigo a ser vencido, e onde aconteceu o estabelecimento do reino de Deus, onde aconteceu o estabelecimento definitivamente da graça de Deus, o pacto para o Espírito, que começou na cruz e terminou no ano 70, porque mesmo na cruz, depois que Jesus morreu na cruz, a lei física ainda estava de pé, por causa que os judeus eram um povo religioso e todos os dias eles iam ao templo. Então foi preciso que o templo fosse destruído. E a destruição do templo, a queda de Jerusalém no ano 70, estava conectado com a segunda manifestação da vida do Filho do Homem que aconteceu em 70.
onde houve o estabelecimento do reino de Deus, o estabelecimento da graça de Deus e onde aconteceu a ressurreição dos mortos no corpo espiritual transformado. Entendeu? Então veja como é claro. Olha, no versículo 7, quando Salomão vem discorrendo aqui o tempo da mocidade, o tempo da velhice até chegar à morte, olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. A pergunta é, doutor, quem é que volta? É o espírito. Nenhum filho de Deus irá morar na eternidade nesse corpo de mau pensamento. Deus, ele não trabalha com fofoca lá, com contenda, com como é que se diz, com injustiça, que muitos fazem aí, com traições de homens dar em cima de mulheres casadas, pastores estão aí adulterando escondido, mulheres estão adulterando aí, desrespeitando seus maridos aí nas escondidas aí. Então isso é Satanás? O que faz um pastor adulterar? É Satanás? É o diabo como ser espiritual? Não, que não existe. Ou é sua carne? Ou é a minha carne? Entendeu? Olha, vai passar um avião aqui agora. E vocês vão ouvir um pouco aí, mas eu não posso fazer nada, pessoal. O que importa é o conteúdo. Entendeu? Então veja, o que faz, doutor, um pastor adulterar? Um filho de Deus adulterar? É Satanás? Foi Deus que predestinou ele para que aquele adultério fosse da vontade de Deus, como tem uma falsa graça ensinando aí? Não. É a minha carne, é a sua carne, doutor. Entendeu? Então veja, quem volta é o Espírito. Entendeu? O Espírito veio numa peregrinação aqui na terrena, vamos ver. E quem volta é o Espírito. Não tem nada a ver de Jesus vir buscar a sua igreja ainda. Não. Ele já veio. Aonde é que está escrito que o verbo se tornaria carne novamente? Como aconteceu? Jesus veio no corpo de matéria e habitou no meio de nós, ou seja, no meio dos judeus lá no século I. Entendeu? Ele nasceu debaixo da lei e morreu. Mas ressuscitou ao terceiro dia e passou 40 dias ensinando os discípulos sobre acerca do reino de Deus e ele retornou num corpo glorificado. E quando ele veio a segunda manifestação foi em juízo para aquela geração, a geração contemporânea do século I, a geração de Jesus. Entendeu? Não tem nada a ver, não foi nada para nós. A segunda vinda, a primeira vinda e a segunda vinda foi local e não global, meu irmão. Não tem nada a ver. Mas o sistema religioso vive dizendo aí e trazendo medo, porque eles dizendo isso, aí dizem, olha, se você sair da igreja, né, daqui do lado da igreja, né, você pode perder a salvação se Jesus vier. É isso o ensinamento deles. Entendeu? Então veja, em Hebreus capítulo 2, versículo de número 14, diz assim, ó, e visto como os filhos... Paulo está escrevendo aos Hebreus aqui entre o ano 67 e 68, antes da parúzia, antes da vida do Filho do Homem. O templo ainda aqui estava de pé. Ainda não tinha acontecido o arrebatamento dos espíritos num corpo espiritual, num corpo transformado, num corpo celeste. Ainda o reino não tinha sido estabelecido. A graça ainda, aqui foi no período entre os dois pactos estavam se cruzando, era o período de transição entre os dois pactos. O templo ainda estava de pé. E eles, Paulo escrevendo aos Hebreus, porque ele era um povo religioso. Mesmo alguns tendo aprendido a graça, o ensinamento que Paulo ensinou, porque Paulo ganhou, ou seja, muitos judeus foram alcançados por essa graça. Pelo que Paulo ensinava. Claro, com certeza. Está escrito em Atos, mas eles eram zelosos na lei. Eles eram religiosos. Era o povo que ia ao templo todos os dias. E os gentios dessa época não participavam do templo, dos cultos, não. Não, doutor. E hoje, na graça, o templo somos nós. Então foi preciso esse templo ser destruído, como Jesus falou. Não vedes tudo isso? Não, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja destruído. Mateus capítulo 24, versículo 2. E isso aconteceu no ano 70, no juízo de Deus, no dia da vingança do Senhor, que aconteceu ali em Jerusalém, onde Deus usou a espada do general Tito, e onde aconteceu o arrebatamento dos mortos, né? Ali teve a ressurreição dos mortos, foram tirados, né, do Geena, do Sheol, né?
do Hades, foram tirados os corpos da sepultura, entendeu? Os mortos ressuscitaram e ali onde aconteceu também o estabelecimento do reino de Deus e o estabelecimento da graça de Deus de uma vez para sempre. A substituição da lei para a graça, ou seja, o novo pacto entrando em vigor. Aí continua, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? O próprio Deus, num corpo revestido de carne. O Espírito que estava em Jesus é o Espírito de Deus. Ou seja, ali era duas naturezas. Então veja, quem é que veio participar de carne e sangue? Os filhos vieram participar de carne e sangue. E essa carne e sangue não entra, esse corpo de carne e sangue não entra no reino de Deus. Entendeu? Então veja, para terminar, Eclesiastes capítulo 2, não 12, voltando novamente, Eclesiastes 12, e o versículo de número 7, diz assim, eu quero terminar, Eclesiastes 12, versículo 7 diz, é muito claro, é claríssimo, e o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus, que o Deus, quem volta é o Espírito. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, olha, os Espíritos, que é esse Espírito que volta para o Pai, e visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Termino aqui em só uma passagem aqui de 1 Coríntios, que diz assim, no versículo 50, versículo 44. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural de carne e sangue. Semeia-se corpo natural de carne e sangue. Ó, ressuscitará corpo espiritual. Isso aconteceu em 70. Paulo estava escrevendo aqui para os irmãos de Coríntios. Semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue, ó, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, quem volta é o Espírito. Então, o tema dessa mensagem é quem volta é o Espírito, é o tema da mensagem. Quem volta é o Espírito. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, dê seu like, canal Democracia Espiritual. Deixe seus comentários, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Nós, em graça, com os olhos iluminados, nós sabemos que tudo já aconteceu, tudo já se cumpriu e não existe mais arrebatamento. Nós que estamos em graça não estamos presos à doutrina de homens, a uma doutrina de uma visão, de um sonho que teve uma escocesa chamada Margaret MacDonald, uma escocesa perturbada que teve sonhos e visões, e isso, os teólogos da época pegou isso aí e criou uma doutrina chamada doutrina do arrebatamento, e hoje a igreja de Deus está presa, querendo ir para a eternidade no corpo de carne e sangue. Nenhum filho de Deus voltará para a eternidade. Quem volta é o Espírito. O pó volta para o pó como era, e o Espírito volta para Deus e o Deus. Amém? Graça e paz, graça eterna. O meu telefone é DDD 83, DDD 83, aí 988688277. DDD 83 988688277. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir.